A gente tá em Atos, capítulo 12, tá? Pega a tua Bíblia aí, vamos abrir esse momento aqui. E a partir do versículo 8, tá? Ele me deu versículos soltos, então eu vou estar lendo tudo para depois a gente estar aprendendo, tá bom? A partir do versículo 8 fala assim: E Pedro fez o que o anjo mandou, põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Aí pula para lá pro 10. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. Aí pula lá pro 18. Quando amanheceu, havia uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que o procurassem, mas não o encontraram. Gente, o que a gente aprende disso aqui, tá? Aqui é quando Pedro foi preso por Herodes, tá? E Herodes queria mostrar, né, para as pessoas que ele tinha prendido Pedro. Porém, Deus cuida dos seus e mandou um anjo até Pedro e tirou Pedro da cadeia, tá? E o que a gente aprende disso aqui, tá? Deus, ele cuida da gente nos detalhes, né? Acho que isso é algo das coisas que a gente mais escuta as pessoas falando. Porém, a gente muitas das vezes não acredita nisso, pela nossa falta de fé, tá? Mas eu tenho algo para dizer para ti. Isso aqui realmente acontece, tá? Eu não sei se você já teve essa experiência de ser invisível na presença dos seus inimigos, tá? Porque aqui Pedro foi invisível, né? Deus mandou um anjo para Pedro, para resgatar Pedro. Pedro foi resgatado por aquele anjo, porém ele passou por próximas aguardas e ele não foi visto, porque o anjo estava fazendo ele ficar invisível naquele lugar. Ou seja, ele passou por ali, né? Porém, ele não foi visto, porque Deus estava protegendo ele, tá? E eu lembro que eu passei por situações na minha vida, quando eu li isso aqui eu lembrei automaticamente, né? Porque eu aprendi a orar dessa forma. Senhor, me faça invisível na presença dos meus inimigos. Porque, gente, eu não sei se você sabe, pelo menos eu, tá? Não sei se eu sou uma pessoa à parte, eu acredito que todos nós, a gente passa por situações onde a oposição vem contra nós, né? Principalmente as pessoas que estão ali fazendo a obra de Deus, estão ali, né, sendo instrumento de Deus na terra, automaticamente, tá? Quem não tá em Deus, quem não tá na luz, eles se repudiam, né? Existe uma resistência, existe uma, como que eu vou explicar? Existe uma força contrária a você, né? Então, se você tá num local que existem pessoas contra a sua presença ali, você tá no local certo, porque você tá fazendo a obra de Deus, entende? Mas se você tá num local que as pessoas não se incomodam com a tua presença, algo tá errado, tá? Então, por conta disso, de a gente estar ali, né, fazendo a obra de Deus, fazendo o que Deus pediu pra gente fazer, né, sendo obedientes à sua palavra, sendo ordenança, muitas das vezes a oposição vai vir com força pra cima de você, tá? Porque eles não querem que você seja luz naquele local ali que Deus colocou, eles não querem que você resgate pessoas, né, da escuridão para poder vir, né, conhecer Jesus. Elas não querem que você haja naquele local, tá bom? Então é importante quando você estiver fazendo, quando você que faz a obra do Senhor, né, que você trabalha para o reino, é importante você orar, falar: Senhor, me faça invisível na presença dos meus inimigos, tá? Porque Ele vai te fazer, gente. Eu passei por situações na minha vida que, se não fosse Deus na minha vida, eu acho que eu já teria sucumbido há muito tempo, tá? E ao mesmo tempo, Deus me mostrou nitidamente o cuidado dele, sabe, comigo. Ele me mostrou nitidamente o que é ser invisível na presença dos meus inimigos, entende? Eu passei por várias situações. Eu passei por uma situação uma vez na minha vida que eu saía muito cedo de casa, tá, para trabalhar numa empresa. E o caminho, o trajeto da minha casa até o local para pegar a condução era mais ou menos uns 2 quilômetros, tá? E nesse caminho existia, né, pessoas
né, ruins, vamos colocar assim, tá? Pessoas que querem te fazer o mal. E eu lembro que eu sempre orava a Deus e falava, Senhor, eu tô saindo muito cedo de casa. Me faça invisível na presença dos meus inimigos, né? Porque eu sabia que existia, né, no decorrer do trajeto ali, pessoas que poderiam vir acatar, fazer o mal para mim, né? E eu lembro que eu passei por uma situação que eu achei muito interessante, que isso nunca tinha acontecido comigo, né? Eu tava andando na rua, né, e a rua ficou meio estranha. Sabe quando o ar fica meio estranho, sabe? Você sente. Eu não sei se vocês conseguem ter essa sensibilidade, mas eu tenho. Então eu sinto que o ar tá ficando pesado, sabe? E nesse momento foi muito interessante. Apareceu um cachorro. E esse cachorro, eu sempre gostei de bicho, eu sempre gostei de animal. Então eu falo com os cachorros, eu falo com bicho, tá, gente? Eu sei que eu não sou muito normal, mas eu falo com os bichos. E eu lembro que esse cachorro apareceu, eu falei com ele, né? Dei bom dia pro cachorro e ele ficou ali. E por algum motivo, tá? Na hora eu não sabia, né? Geralmente a gente faz a oração e a gente esquece a oração que a gente fez, né? Mas depois o Espírito Santo me mostrou o que tinha acontecido, tá? E esse cachorro, ele me seguiu. Ele não me seguiu do lado, né? A gente tá andando na rua e o cachorro tá ali seguindo, acompanhando, não. Ele circulava, como se fosse uma proteção. Por exemplo, eu tô aqui e o cachorro ficava à minha volta, me circulando o tempo todo até eu chegar no meu destino. E eu lembro que quando eu cheguei no meu destino, o cachorro foi embora. Então eu acredito, sim, tá, que isso foi a mão de Deus sobre a minha vida, porque nesse trajeto era um trajeto deserto, era um trajeto que era de madrugada, e Deus, e eu não tinha ninguém na rua que poderia, enfim, né, a princípio me ajudar com algo, mas poderia vir ter alguém na rua que poderia me fazer mal, entende? E esse cachorro, ele me circulava o tempo todo, tá? Ele não olhava pra mim com raiva, ele não olhava pra mim com, tipo, eu vou te atacar, pelo contrário, ele olhava pra mim com olhar de proteção. Então ele foi me circulando até eu chegar no meu destino durante 2 quilômetros, tá? Em momento algum eu brinquei com ele, em momento algum eu dei a entender pra ele qualquer coisa, né? Porque a gente, quando dá a entender pro bicho, né, que a gente né, tá ali pra, sei lá, fazer o bem, o cachorro, o bicho, ele se afeiçoa a você, né? Mas naquele momento ali, naquele instante, naquela situação ali, eu vi a mão de Deus sobre a minha vida, tá? E outros momentos também que eu já passei, que eu orei e pedi para Deus me fazer invisível na presença dos meus inimigos, foi eu estar em lugares com a oposição, tá? Com pessoas que queriam o meu mal, e essas pessoas não me enxergarem. É interessante, né? Mas se você pedir, ele faz. E pessoas conversarem, pessoas falarem, tá? Mal de você ali, te defamando, e você tá ali escutando. Como eu também já passei por situações que pessoas passaram do meu lado, olharam pra mim, na minha direção, porém não me viram. Então, gente, como que a gente aprende com isso, tá? A partir do momento que você busca ter relacionamento com Deus, a partir do momento que você quer estar na presença de Deus, quer conhecê-lo, Ele te faz invisível na presença dos seus inimigos. Da mesma forma que Ele mandou o anjo para buscar Pedro na prisão, é o que Ele faria com você. A partir do momento que você buscar, Pedro tem um relacionamento genuíno com Deus. Pedro buscava Deus todos os dias. Pedro era obediente. Entende? Deus dava uma ordem para ele, Jesus dava uma ordem para ele, Pedro ia lá, fazia, ele não questionava. Entende? A obediência é a chave para você virar várias portas, para você abrir várias portas na sua vida. Entende? Então, quando você passar a obedecer o que Deus te fala, quando você buscar a Deus no secreto, quando você se dispuser em querer estar na presença de Deus, quando você renunciar mais à sua carne, querer fazer a vontade de Deus, quando você querer ter um relacionamento com Deus, quando você começar a ter uma vida de oração a Deus, tá? Você vai estar virando uma chave na sua vida.
Você vai estar indo em direção ao que Deus tem para você, às promessas que Deus tem para sua vida. Você está indo em direção ao seu chamado, você está indo em direção a Ele. Você está dizendo para Ele assim: Senhor, eu não te enxergo, mas eu confio em você. Eu sei que o seu poder está acima de todas as coisas. Então eu quero ter um relacionamento contigo.